Alô, meu querido, fala minha querida, vamos recomeçar agora, mas com um crime novo. Cara, deixa eu apresentar pra você o crime de tortura tão famoso aí nas telas, em filme, onde você imaginar, né, cara? Tortura hoje no Brasil tá previsto lá na Lei 9455 de 97. E eu já vou adiantar pra você. Doutor, a tortura não é crime hediondo. A tortura não é crime hediondo. A tortura é crime equiparado a crimes hediondos. Perfeito. Em se tratando de forma equiparada, significa dizer que ela veda graça, anistia, indulto, a progressão de regime se dá após cumprimento de 2/5 ou 3/5, dependendo se ele for réu primário ou reincidente. A questão relacionada também à fiança, trata-se de crime inafiançável, mas que admite também a liberdade provisória. Olha que legal, todas aquelas circunstâncias que eu estudei com você lá nos crimes hediondos são também aplicáveis à tortura, com exceção de uma que já eu vou trabalhar aqui com você. Então vamos lá. Primeiro, deixa eu te trazer o ponto de vista constitucional da tortura. A tortura, ela está prevista na Constituição de maneira expressa, inclusive também em se tratando de um mandado expresso de criminalização. Vale dizer, a própria Constituição tipifica a conduta de tortura como sendo crime. Tudo bem, inclusive a dá um status de vedação. Se você for lá no artigo 5º, inciso 3º, ele vai falar o seguinte: é vedado a tortura e o tratamento desumano ou degradante no Brasil, ok? Portanto, a tortura, ela é vedada. Pedro, eu posso torturar em época de guerra? Não. Pedro, eu posso torturar para conseguir uma informação para a polícia? Não. Não se pode torturar. É uma das poucas coisas no Brasil em que há que se falar em caráter absoluto. A tortura, ela não é admitida em nenhuma hipótese, ok? Qual é o ponto marcante? Estabelecer um conceito. E hoje, se você pegar o caput do artigo 1º da lei, ela estabelece um conceito geral. Só que o meu problema está nos incisos e nas alíneas do artigo 1º, porque lá é estabelecido modalidades. Então, se você for analisar, os incisos do artigo 1º ao lado das alíneas, eles estabelecem modalidades de tortura. E quando eu trabalho modalidade, eu tenho que diferenciar do conceito geral. Por quê? A prova, às vezes, ela cobra de você um conceito básico, um conceito geral do que vem a ser a tortura. Então vamos com calma, vamos por partes, ok? Primeiro, tortura. Qual que é o núcleo do tipo da tortura? Constranger. Esse é o verbo. Constranger mediante violência ou grave ameaça, causando-lhes sofrimento físico ou mental. Doutor, aqui, nesse conceito geral, não há a palavra intenso sofrimento, ok? Se você pegar o caput do artigo 1º, você não vai encontrar. Então, constranger mediante violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Não tem necessidade de intenso aqui. Intenso eu vou trabalhar com você como sendo uma das modalidades que vem a ser a tortura-castigo. Mas vamos com calma. Então esse é o conceito básico geral trazido pela prova. Agora, as modalidades previstas nos incisos e nas alíneas, principalmente inciso 1º, parágrafo 1º e a questão das alíneas do artigo 1º, são fundamentais para a gente estabelecer quais são as modalidades. Então vamos com calma. Primeiro, a primeira modalidade que a lei estabelece é aquela chamada pela doutrina de tortura persecutória ou tortura à prova. Pedro, o que vem a ser a tortura persecutória ou a tortura à prova? Meu amigo, essa tortura é aquela tortura em que eu emprego com uma finalidade específica de obter uma informação, uma declaração ou uma confiança. Por isso que é comum a doutrina chamar que, em se falando da tortura à prova ou da tortura persecutória, há que se dizer em dolo específico, porque eu emprego essa tortura com uma finalidade específica. Então a tortura à prova é aquela tortura obtida com a intenção de se obter algo. No nosso caso, informação, declaração ou confissão por parte do acusado, geralmente, ok? Nesse sentido, trata-se de uma figura com dolo específico. Show de bola? Essa é a primeira modalidade de tortura. Depois, tortura-crime. Doutor, a tortura-crime é aquela tortura utilizada com a finalidade de provocar uma ação ou uma omissão de natureza criminosa. Percebeu? Eu também tenho uma finalidade. Trata-se de dolo específico também. Aqui, o grande exemplo que a gente tem é você torturar uma pessoa para que ela fique quieta. Imagina, o Dig Sol, ele vai falar o seguinte: eu não quero que você diga mais nada a respeito do que você viu aqui. Show? Se você disser para alguém, eu retorno você, eu trago você de volta aqui para minha casinha para a gente jogar um pouquinho. Percebeu que
Cara, maluco, cara. Olha só, nesse caso, em se tratando de provocar uma ação ou omissão de natureza criminosa, há que se falar na modalidade chamada de tortura-crime. Bem fácil, bem simples aqui também. Vamos avançar. Olha só, eu quero trazer uma terceira modalidade de tortura, que é a tortura-racismo. Doutor, a tortura-racismo é aquela praticada em decorrência de uma discriminação de natureza racial ou religiosa. Doutor, cuidado, pelo amor de Deus. Pelo princípio relacionado à legalidade, não há que se falar em discriminação em decorrência de sexo ou de idade como sendo tortura, beleza? Se eu discriminar alguém apenas motivado por razão racial ou religiosa, isso sim é tortura. Mas eu não sei se você percebeu, eu não tenho um dolo específico aqui. O dolo, ele é genérico, eu não há que se falar em um dolo específico no caso concreto. Portanto, mediante discriminação racial ou religiosa, geralmente quem discrimina racial ou religiosamente alguém é uma pessoa que é movida por um preconceito. Portanto, a ação dessa pessoa é movida por isso. Ela não tem uma finalidade específica na hora de cometer aquele crime. Percebeu? Nesse caso, não há que se falar em dolo específico. Então, na tortura-prova e na tortura-crime, há dolo específico. Agora, na tortura de racismo ou tortura-preconceito, não. Eu simplesmente o cometo por ser movido por um sentimento de preconceito. Nesse caso, poderá, em se falando de causar sofrimento físico ou mental, modalidade também de tortura, ok? Quarta característica, na verdade, quarta modalidade de tortura, é a famosa tortura-castigo. Doutor, tortura-castigo na tua prova é uma das que mais caem. Pedro, por que é uma das que mais caem? Primeiro, a tortura-castigo é aquela cometida por quem tem o dever de guarda, poder ou autoridade sobre alguém. E esta pessoa que tem uma autoridade, que tem um poder ou uma guarda, perceba que não é qualquer pessoa. Imagine um pai em relação a uma criança. Em se falando de autoridade, guarda ou poder, só essa pessoa pode cometer esse crime. Portanto, a modalidade de tortura-castigo trata-se de uma modalidade relacionada a crime próprio. Então, neste caso, em se falando de tortura-castigo, é uma modalidade própria de crime, porque só o comete quem tem pessoa sob o teu poder em relação a guarda, poder ou autoridade, ok? Esse é o ponto marcante. E o que eu faço? Com a intenção de castigar, eu emprego violência ou grave ameaça e é aí que vem a macete de prova. Doutor, aqui eu causo um intenso sofrimento físico-mental. Não sei se você percebeu, na tortura-castigo, que é uma modalidade própria, olha só, trata-se de crime próprio. Nesse caso, a pessoa que tem a guarda, o poder ou a autoridade sobre alguém emprega violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento intenso. E aí você me diria, Pedro, mas qual que é a diferença do sofrimento intenso para o crime de maus tratos lá do artigo 136 do Código Penal? Doutor, simplesmente a intensidade desse sofrimento. A doutrina é enfática. Hoje, em se falando de doutrina propriamente dita, junto com a jurisprudência, nos casos concretos, é o juiz quem vai cuidar de interpretar se aquele maltrato ele foi intenso ou não. Se for intenso, eu saio do ECA, eu saio do Código Penal e eu venho direto para a lei de tortura. Show de bola? Aqui vai ser criminalizado a conduta castigo em se falando de sofrimento físico ou mental de natureza intensa. Guarda essa informaçãozinha aí e diferencia do crime de maus tratos do Código Penal. Pedro, e a tortura pela tortura, que é a quinta modalidade? Doutor, eu utilizo uma doutrina particularmente relacionada à classificação de torturas. Aqui, diga-se de passagem, se você pegar, por exemplo, a doutrina própria do Nestor, relacionando legislação extravagante, legislação penal especial, ele trabalha com uma modalidade de tortura pela tortura. Eu gosto muito dessa classificação, embora ela não seja vista direto. O que eu peço? Guarde essa classificação que eu estou trazendo para você. Então, a tortura pela tortura é aquela tortura que eu emprego sem finalidade alguma também. Eu simplesmente emprego contra a pessoa que está submissa, seja um preso ou seja quem está sob medida de segurança. Doutor, sabe aquele agente penitenciário, por exemplo, que tortura preso simplesmente por torturar? Aqui entra a questão relacionada à tortura pela tortura. Doutor, então você imagina que esta cela ela está molhada ou que o próprio agente penitenciário jogou água lá, pega um fio, coloca na tomada e em seguida coloca na água, fica dando choque nesse preso. Doutor, é óbvio, esse preso ele não poderá ser submetido a esse tipo de tratamento. Lembrando que no artigo 5º da Constituição, você viu comigo que não há que se falar
em tortura de presos. Não há que se falar em preso não ter direito. A gente sabe que hoje o preso ele tem sim direito à integridade física e mental, pelo menos em tese. Ai, Pedro, não concordo com essa porra. Eu sei, mas tudo bem, você vai levar pra tua prova que ele tem direito sim, show de bola? Então isso é a tortura pela tortura. É quando eu, simplesmente pela vontade de torturar, vou e submeto pessoa presa ou submetida a medida de segurança a um tratamento desumano ou degradante, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Nesse caso, a tortura pela tortura, perceba que se eu vou submeter pessoa presa ou a medida de segurança, trata-se, de acordo com a doutrina, também modalidade de tortura própria. Por quê? Porque não é qualquer pessoa que pode cometer esse crime. Tem que ser pessoa que tem relação com o preso ou com uma medida de segurança ali no caso concreto. Um exemplo típico seria uma pessoa em um sanatório, por exemplo. Ok? Tranquilo? É uma pessoa que está sob uma medida de segurança, um inimputável, por exemplo. Com isso, eu finalizo com você as 5 modalidades típicas de tortura e eu quero trazer para você uma modalidade muito marcante aqui também em se tratando do parágrafo 2º do artigo 1º. Doutor, estamos diante daquilo que nós chamamos de omissão no dever, que a doutrina deu uma nomenclatura toda própria. Trata-se da tortura anômala, atípica ou tortura imprópria. Doutor, a tortura ela pode ser cometida na modalidade ação ou omissão, mas a tortura, quando ela for cometida na modalidade omissiva por quem tem o dever de apurar determinados fatos cometidos tanto na região da residência ou no trabalho, nesse caso a pessoa ela poderá responder pela sua omissão. É aquela pessoa que tem o dever de apurar. Exemplo, diretor de penitenciária, pais em casa em que um dos pais tortura o filho e o outro finge que não vê porra nenhuma. Nesse caso concreto, há que se falar em tortura atípica ou imprópria. Como essas nomenclaturas aparecem muito em prova, eu tenho que apresentar aqui para você. Trata-se de uma modalidade de omissão no dever. Nesse caso concreto, a pessoa ela tem o dever de evitar aquele fato. Ele tem o dever de apurar, não podendo se omitir diante daqueles fatos, em local de residência ou de trabalho. Grande exemplo que eu dei para você aqui são os pais. E aí eu coloquei uma observação. Nessa modalidade de tortura, que é a atípica ou imprópria, aqui, como a pessoa se omite, o núcleo do tipo em tese, a gente sabe que não é exatamente esse, mas trata-se de uma modalidade de omissão imprópria. Deixar de fazer qualquer tipo de levantamento quando você tem o dever de fazê-lo. Nesse caso, trata-se de um crime de omissão própria. Doutor, não bastasse isso, eu tenho que te trazer a consequência, que é o que mais cai em prova. Em se tratando do crime do artigo 1º, parágrafo 2º, que é a omissão do dever, nesse ponto concreto, você vai dizer que por se tratar de um crime omissivo próprio, não admite a tentativa. Show de bola? Não há que se falar em tentativa em se falando da própria omissão do dever, hein? Também não se trata, de acordo com a jurisprudência, de uma modalidade equiparada a crime hediondo. Então, será que existe uma modalidade de tortura que não é equiparada a crime hediondo? Existe, e esta modalidade está prevista justamente aqui. Não se trata de hipótese equiparada. Show de bola? E por fim, a pena ela não será necessariamente cumprida nesse início de cumprimento em regime fechado não. Ela pode ser uma pena aberta ou semiaberta. Eu coloquei para você aqui o regime de pena aberta, mas pode colocar no seu caderno complementar a informação, pode ser aberta ou semiaberta. Não há que se falar em um regime. Inclusive, a própria previsão de pena do crime, que é de detenção de 1 a 4 anos, é apenas detenção. Então, tranquilo em relação a essa classificação. Doutor, esse ponto cai muito em prova. Show? Depois, na resolução de exercício, nós vamos trabalhar isso aqui de maneira um pouco mais prática. Peço a sua atenção especial em relação ao quadro e também em relação ao material. Agora, vamos continuar falando um pouquinho a respeito de algumas circunstâncias da tortura. Amigão, deixa eu entrar com você agora com a tortura qualificada. Lembrando que a tortura qualificada, ela se encontra topograficamente localizada no parágrafo 3º. O parágrafo 2º do artigo 1º, ele trabalha a questão relacionada à omissão do dever, e o parágrafo 1º mais os incisos do artigo 1º, ele trabalha com as hipóteses das modalidades de tortura dela ser cometida aqui no Brasil. Quando eu trabalho com você qualificação, eu trabalho com aumento do patamar da pena em abstrato. Tudo bem. Portanto, a tortura base, ela tem um intervalo de 2 a 8 anos. A tortura comum, aquelas torturas que eu conversei com você em todas as suas modalidades. Tranquilo. Essa é a tortura base, uma pena de 2 a 8 anos. Tranquilo. Agora, a tortura qualificada, doutor, ela é aquela proveniente de uma lesão grave ou gravíssima, ou uma lesão seguida de morte, cuja pena
ela abrange um intervalo bem maior de 4 a 10 anos. Então eu ganho 2 anos na pena base mínima e 2 anos na pena base máxima. Nesse sentido, quando se fala em tortura qualificada, trata-se daquela tortura que eu cometo em que há uma lesão corporal grave ou gravíssima ou até mesmo a seguida de morte. Lembrando que a lesão seguida de morte é uma lesão, um crime, na verdade, classificado como sendo crime pré-ter-doloso. Pedro, não entendi, aqui não seria homicídio? Doutor, não, olha só. Em se falando de tortura, o elemento subjetivo do agente, sempre mediante dolo, esse elemento subjetivo, ele tem a finalidade, ele tem o objetivo de torturar a pessoa. Mas por descuido, ele foi além e acabou matando-a. Nesse caso, seria um crime pré-ter-doloso. Não confunda homicídio com meio de tortura e tortura com resultado morte. Doutor, quando eu tenho o homicídio qualificado pela tortura, o elemento subjetivo do agente já é matar e ele utiliza a tortura como meio, enquanto aqui não. Aqui o elemento subjetivo do agente é apenas torturar e a morte sobrevém por culpa. Por isso que a gente trabalha como sendo uma modalidade de crime pré-ter-doloso. É isso que eu quero que você tenha em mente. O mesmo vale para lesão grave e lesão gravíssima. Show de bola? Estas são as modalidades chamadas de tortura qualificada. Agora, o próprio código, a própria lei de tortura trabalha com a questão relacionada às causas de aumento de pena. Detalhe, primeiro ponto que você tem que lembrar, qual é o aumento fracionário, doutor? 1/6 a 1/3. Então essa pena, pela lei da tortura, será aumentada de 1/3 a 1/6 quando, primeiro, for cometido por agente público. Em se tratando de uma tortura cometida por agente público, e agente público, doutor, em sentido amplo, hein? Qualquer modalidade de agente público que eu trabalho com você, seja honorífico, seja um agente relacionado a servidor público, seja um empregado público, qualquer um deles. Nessa característica dele ser agente público em qualquer modalidade. Por isso que a doutrina usa a nomenclatura agente público em sentido amplo. Todo e qualquer tipo de agente público. Mediante sequestro, lembrando que nós temos posicionamentos dos nossos tribunais superiores dizendo que, apesar da lei de tortura apenas estabelecer mediante sequestro, ele também se estende à extorsão mediante sequestro e também se estende ao cárcere privado, ok? Este aumento de pena também se estende à questão do cárcere privado, ok? Anota isso daqui, e também estende-se à extorsão mediante sequestro. Guarda essa informaçãozinha que isso é importante para você. Posicionamentos dos nossos tribunais superiores. Coloquei para você no seu material. Além disso, em se tratando de gestante, criança, adolescente, deficiente ou idoso, pessoas maiores de 60 anos aí na prática, ok? Então, havendo tortura cometido contra essas pessoas, há que se falar um aumento de pena. Agora você me diria, Pedro, tudo bem. Mas criança não vai pro ECA? Doutor, sempre que houver conflito em se falando de tortura de criança ou adolescente, quando houver conflito entre ECA e a lei de tortura, prevalece a lei de tortura. Guarda essa informação em relação também a esse crime aqui, justamente com uma conduta mais apelativa, mais rígida da lei por parte da lei de tortura, ok? Essas são as características de qualificação e aumento de pena abrangidos lá na tortura. Agora, deixa eu trabalhar com você uma hipótese, uma observação também citada aqui pela doutrina. Pedro, e havendo acumulação de aumentos de pena, por exemplo, uma tortura cometida contra criança ou contra adolescente em uma situação de sequestro e cárcere privado. Aí você me diria, beleza, nesse caso eu tenho 2 aumentos, eu posso aplicar 2 aumentos? Doutores, claro que não. Aqui há que se falar em obedecimento do artigo 68 do CP. O que eu faço? Eu aplico apenas um aumento de pena, podendo aplicar inclusive aquele aumento de pena mais grave. No caso concreto, o que eu faço é aplicar apenas um, e a partir desse um eu posso aumentar em abstrato o aumento fracionário dentro de 1/6 a 1/3 que a lei de tortura estabelece, ok? Em se falando nesse caso, eu aplico apenas um deles de uma maneira um pouco mais agravada, ok? E os efeitos da condenação? Isso aqui despenca em prova, doutor. Vamos lá? Quais são os efeitos de uma condenação por tortura? É claro, a lei nessa vertente, ela trabalhou eminentemente com agentes públicos. Ela previu esse efeito de condenação aplicado a agentes públicos. Quer ver? Olha só, o primeiro ponto ele trabalha no seguinte aspecto: perda automática da função pública. Olha que legal, perda automática. Pedro, isso aí é constitucional? Porra, tá vigente até hoje. Então, se cair na tua prova,
prova, você tem que dar o Ctrl+C, Ctrl+V da lei. Então, primeiro, haverá uma perda automática da função pública e digo mais, nós temos posicionamentos também recentes dos nossos tribunais alegando que, por se tratar de um crime altamente vil, altamente repugnante, equiparado a crime hediondo, há que se falar que não há necessidade de motivação. Olha que ponto marcante que a lei fez. Nesse caso, não há necessidade de motivar a perda do cargo desse agente público, ok? Perda automática é o primeiro efeito. Qual seria o segundo? Interdição de qualquer função pública, vale dizer, esse cara ele não pode exercer nenhum tipo de função por um prazo que é o dobro da pena. Se o cara tomar 8 anos, ele ficará 16 sem exercer nenhum tipo de função pública. Doutor, guarda essas duas características aqui da tortura porque elas simplesmente despencam em provas, ok? Guarda essas características, essas relações aqui e avança comigo para a gente finalizar a respeito das circunstâncias judiciais. Não sei se você se lembra, eu trabalhei com você algumas circunstâncias relacionadas também à questão do crime hediondo. Tudo bem, a lei de crimes hediondos estabelece uma série delas e você vai ver que muitas delas são aplicadas aqui. Agora, quando eu trabalho essas 5 características de circunstâncias judiciais, o ponto marcante é o que efetivamente vem caindo em prova. Então, primeiro ponto, hoje veda-se a graça, a anistia e o indulto. Novamente, a Constituição só estabelece que veda-se a graça e a anistia. O indulto ela não fala absolutamente nada. Agora, vem a lei de tortura e insere a figura do indulto aqui também, inclusive a própria de lei de crimes hediondos. Então é vedado nesses 3 casos. Deixa eu já adiantar. Além dessas 3 vedações, também veda-se a fiança. Portanto, trata-se de crime inafiançável. Isso você viu comigo também quando nós trabalhamos a questão de constitucional e de crimes hediondos. Além disso, é um crime que admite liberdade provisória. Doutor, deixa eu trazer para você uma dica. Hoje no Brasil não há crime que não permita liberdade provisória. Anota essa informação. No Brasil não há crime que não admita liberdade provisória, ok? Então ele admite liberdade provisória. A progressão de regime de cumprimento de pena se dará. Pedro, o que é progressão? De novo, eu tenho um regime fechado, ele vai para o semiaberto e em seguida ele vai para o aberto. Portanto, a progressão se dará após cumprimento de 2/5 da pena para o réu primário e em se falando de reincidente, após um cumprimento de 3/5 da pena. O regime, como eu havia dito lá no parágrafo 7º do artigo 1º, disse que o regime é inicialmente fechado. Calma agora. O informativo 789 do STF lá de 2015, com o ministro Marco Aurélio, ele trouxe o seguinte: a regra hoje no Brasil, de fato, em se falando de crimes hediondos e equiparados, a regra é que foi declarado sim a inconstitucionalidade do dispositivo da lei de crimes hediondos cujo cumprimento inicial de pena seria em regime fechado. Porra, agora calma. Quando eu trabalho com a questão de tortura, doutor, a tortura, ela expressamente também prevê em o seu texto. E o entendimento de 2015 do STF foi que necessariamente o regime inicial de cumprimento de pena tem que ser fechado. Pedro, como que eu coloco na prova? Se vier expressamente o crime de tortura, como já caiu e você vai ver comigo em exercício, em se falando do regime inicial de cumprimento de pena, necessariamente fechado. Inicial. Guarda essa porra aqui, tá? Quando a gente trabalha o informativo 789, ele cita justamente esse ponto. Agora, quando a gente trabalha com o tráfico de drogas e quando a gente trabalha com o terrorismo, aí não. Aí aplica-se aquela norma geral que eu trouxe para você lá nos crimes hediondos, em que foi declarado inconstitucional aquele dispositivo. Até esse momento, o informativo do STF ele está vigente relacionado à tortura, justamente alegando que sim, deve o regime inicial de cumprimento de pena ser iniciado em regime fechado. Ok? Guarda essa informação e assim a gente finaliza as circunstâncias judiciais. E por fim, a extraterritorialidade, a última parte da lei. Doutora, a lei de tortura ela é bem curtinha. Olha só, será que tem como Brasil, aplicar pena por uma tortura cometida fora do Brasil? Sim, imagina que nós tenhamos um alemão torturando um brasileiro. Então, primeiro caso, seria a hipótese incondicionada, doutor.
Hoje, pelo princípio da justiça universal e pelo Brasil aderir ao Tratado Internacional de Direitos Humanos, o Brasil é a autoridade soberana no quesito de penalizar condutas que firam de morte a dignidade da pessoa humana. Portanto, nesse caso, em se tratando de vítima brasileira, há que se falar em hipótese de extraterritorialidade incondicionada e, nesse caso, o Brasil punirá esse agente de fato pedindo a extradição desse indivíduo. É isso que nos diz o primeiro ponto, que é a extraterritorialidade. Existe uma hipótese também de extraterritorialidade condicionada. Nesse caso, nós condicionamos o agente estrangeiro. Olha só, a vítima brasileira é uma hipótese incondicionada. Então, o Brasil, por exemplo, pune um estrangeiro. Agora, em se falando de um brasileiro, o brasileiro, para que ele seja punido nesse caso concreto, ele vai ter que entrar no Brasil. Trata-se de uma hipótese de extraterritorialidade condicionada, desde que ele esteja em jurisdição brasileira, ok? É claro que na prática o Brasil vai pedir extradição desse brasileiro, para que de fato possa puni-lo, tudo bem, mas esses são os pontos relacionados à tortura em caráter internacional. Doutor, com isso, fechamos a lei de tortura, também uma lei bem curtinha, bem fácil da gente bater. Se vier crimes hediondos ou tortura na sua prova, sua obrigação é gabaritar, doutor. Nada do que a gente falou aqui tem risco de não cair em prova. Na verdade, tudo que a gente vem dizendo é justamente baseado em questões de bancas e conhecimento de prática, beleza? Força aí!